Meus amigos, muita paz. É mais um motivo de alegria estarmos juntos para tratarmos das coisas de nosso interesse no campo do Espírito. Os 130 anos de O Céu e o Inferno demarcam uma data bastante especial para aqueles que estamos trabalhando na seara espírita, para aqueles que estamos empolgados com o trabalho que o mundo espiritual superior desenvolveu para alcançar-nos aqui na Terra enquanto estamos reencarnados e além da Terra em nossa dimensão espiritual mais ampla. E a partir dessa importância que estamos conferindo a esta data, que vemos como de grandíssima oportunidade, de grandíssima importância, este simpósio ter escolhido como tema dos seus estudos os 130 anos de O Céu e o Inferno, com seus temas os mais variados. Fazemos votos para que todos nós, aqueles que já tenhamos lido ou estudado o livro, que possamos refazê-lo aproveitando-nos da chance deste aniversário, e aqueles que nunca o fizeram e que vão percebendo o manancial de riquezas que este livro contém, que possam fazê-lo valendo-se desta chance evocativa dos seus 130 agostos. A partir daí, gostaríamos de iniciar propriamente o nosso estudo, dizendo que gostaria que ele transcorresse num clima de bastante descontração, até porque ao falarmos de O Céu e o Inferno na visão espírita, que é o tema de nosso trabalho de agora, será importante que nós nos descontraiamos para que essas notícias e essas reflexões que pretendemos desenvolver com vocês cheguem bem às nossas mentes, alcancem bem as nossas consciências, sem que nos sintamos de forma nenhuma pressionados pelo título do assunto, O Céu e o Inferno na visão espírita, até porque o Espiritismo visa basicamente desmistificar esses títulos, essa questão de céu e a questão do inferno, e ao mesmo tempo desmitificar essas mesmas expressões, para que a gente possa entender verazmente o que é que elas querem dizer, pelo menos dentro do enfoque espírita. Bem, o céu e o inferno são dois elementos conhecidos na humanidade desde épocas muito recuadas. Quando nós temos as primeiras notícias da história, quando a história começa a ser trabalhada nos seus arcabouços pelos homens mais distanciados, na Magna Grécia, no Egito, na Índia, em toda parte, já está aparecendo nas falas deles essa concepção de céu e de inferno. Naturalmente que essas são expressões latinas, céu, de célum, que provém já por sua vez do grego koilos, por causa da aparente concavidade do céu, então koilos quer dizer côncavo, e inferno tendo essa expressão de lugar de tormentas, de lugar de desespero, lugar de amarguras. Em razão de tudo isto, nós temos que convir que esses são termos latinos. Os povos antigos admitiam a ideia de céu, a ideia de inferno, com outros termos e às vezes até com outros coloridos, com outros toques ideológicos ou teológicos. Nós aqui vamos querer nos valer dessa ideia geral que se tinha sobre céu e sobre inferno e tirar daqui a visão espírita, os conteúdos espíritas passíveis de retirados em questões como tais. Eu havia pedido um pincel preto, porque é preto que aparece em fundo branco.
Mas como o preconceito racial é grande, eles me deram verde. E vocês estão vendo que não se vê verde no quadro, né? Já é um problema infernal. Não se lê. Providencia um pretinho, Malé. Não se vê, porque é fino. Vou pôr vermelho. Melhora, né? Não? Mas isso aqui é só para quem tem vidência. Não. A ideia de céu e a ideia de inferno. Chegou? Ah, graças a Deus. A ideia que essas palavras envolvem, em geral, são ideias de coisa boa e de coisa ruim. Falar de céu é dizer que se está bem. Falar de inferno é dizer que não se está bem. Nos tempos mais recuados, nas épocas mais distantes, essas ideias vinham acompanhadas de uma simbologia material, porque os antigos entendiam a existência, por exemplo, de 7 céus. E aí eles iam definindo onde é que estavam esses céus aí, entre as estrelas, depois da atmosfera, antes da atmosfera. E para se identificar a criatura que estava mesmo bem de vida, ela estaria no último, no 7º céu. Mas, nesses mesmos períodos distantes, um astrônomo chamado Ptolomeu entendia que não havia somente 7 céus. Imaginemos que ele era cientista, era um astrônomo. Mas na sua visão empírica ele imaginava 11 céus. E ao último céu ele dava um nome especial. Ao 11º céu ele chamava de Empíreo ou Empírio, como nós conhecemos hoje em português. E esse Empírio era chamado assim porque ele classificava esse último céu como uma região de grande brilho, de grande beleza luminosa, e criou-se esta palavra que vem do grego, uma vez que Empírio tem essa partícula aqui, pir, e pir com Y, ou por. Essas partículas são gregas e tanto uma quanto outra querem dizer fogo, né? Fogo. E por que Ptolomeu classificava aquele céu? Olha eu procurando o fio do negócio. Procurava definir aquele céu como sendo um lugar de muito brilho. O brilho era associado ao fogo, então se chamou de um lugar onde há fogo, um empíreo, um empureu, um empíreo. Então nós temos aí a questão do empíreo, que às vezes a gente lê nos livros, normalmente são os espíritos que escrevem essas palavras menos comuns, e aí a gente diz, mas o que quer dizer isso? Não é? Céu já está bom, não é? Mas empíreo parece uma coisa poética, não é? É porque é pouco usada em função da sua significação. Por isso os poetas usam, porque eles estão entendendo o sentido da palavra e eles usam dando essa ideia de fogo, de brilho, e nós ficamos achando que é simplesmente um embelezamento da forma. Não é, é um esmiuçamento da ideia. Quem entende o que significa empíreo entende melhor o que o poeta está dizendo. Daí a gente encontrar mais comumente na obra psicografada, na obra dos espíritos, na obra dos poetas desencarnados. Bom, então, depois que Ptolomeu entendia isto, nós não podemos esquecer que os muçulmanos, os que seguem o Corão, eles também admitem até hoje a existência de 9 céus.
Então ficaram entre os 7 e os 11 de Ptolomeu, admitem a existência de 9 céus. E por aí a gente vê que mesmo no céu existem gradações. Dentro dessa mentalidade, aqueles que estejam no primeiro céu de Ptolomeu não estarão tão felizes quanto aqueles que se achem no 11º. Quem se acha no primeiro céu dos muçulmanos não estará tão feliz quanto quem esteja no 5º, como quem esteja no 9º, e assim sucessivamente. Mas a ideia global que envolve céu é a ideia de coisa boa, de que alguém está vivendo uma vida melhor, está no céu. Isto para nós é fundamental, esse entendimento de que céu tem a ver com coisa boa e o inferno tem a ver com o oposto, com as coisas não boas, com as coisas ruins. Bem, a partir disto, nós começamos a nos dar conta do que significa para nós espiritistas esse conceito de céu. Falamos muito em céu. Jesus Cristo falou muito em reino dos céus, ou reino de Deus. Então, céu é uma palavra bastante densa de significados para nós, os espiritualistas de um modo geral e os cristãos em particular. Só que Jesus Cristo, ao longo da sua caminhada aqui entre nós, ele foi deixando uma visão bastante interessante do que ele entendia como sendo o céu. Como é que ele via a questão de céu, para usar os termos nossos. E aí nós vamos nos dar conta de que em vários momentos ele fez alusão ao céu. Se nós abrirmos o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo se reporta ao reino dos céus um bom número de vezes, e sempre ajustando a uma parábola, em que ele diz, o reino dos céus é semelhante a... Então ele conta uma parábola. E nós vamos verificando que em todas elas ele está situando o reino dos céus na intimidade. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, enterrado no campo, está dentro. O reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor, está no fundo das águas, está dentro. O reino dos céus é semelhante a um pescador que atirou suas redes ao mar e puxou os peixes de dentro para fora. Então sempre a ideia de reino dos céus está associada à questão de intimidade. E quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, e olhamos o versículo 21, nós vamos nos deparar com Jesus Cristo dizendo: o reino dos céus não tem aparências externas. O reino dos céus está dentro de vós. Então ele amarra tudo. Enquanto os antigos falavam de 7 céus aí pela atmosfera e fora dela, enquanto os muçulmanos falavam de 9 e Ptolomeu de 11, sempre para fora, Jesus Cristo vinha falar de um estado de céu por dentro. Para Jesus, céu não é um lugar onde se vivem delícias, onde se aproveitam delícias. Para Jesus, céu é um estado da alma. Quando ele diz que o reino dos céus não tem aparências exteriores, ou o reino de Deus, mas está dentro, está amarrado, que se é dentro de nós, não é um lugar, porque se dentro de nós não é um lugar, dentro de nós é em nossa intimidade, em nosso psiquismo, que não está amarrado a lugar algum. Dirá isso Jesus Cristo ainda no Evangelho de Lucas, quando nós lemos o seguinte: a
boca fala daquilo que está cheio o coração. Naturalmente que também não é lugar, não é coração músculo cardíaco, não é o coração orgânico, é coração cerne, é coração intimidade. Aí nós vamos entendendo como é que Jesus Cristo diz-nos: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, que está cheio de coisas que a boca fala. Vejamos, onde estiver a coisa que a gente dá valor, aí estará a nossa atenção, aí estará nosso interesse, aí estará a nossa intimidade, aí estará nosso coração. Tudo isso nós estamos pensando das palavras do amigo de Nazaré. Ora, quando o Espiritismo chega à Terra e trabalha as lições morais de Jesus, quando o Espiritismo chega ao mundo e nos fala como o cristianismo revivido, nós temos que nos apoiar nos ensinamentos de Jesus. E se ele nos diz que o reino dos céus não tem aparências exteriores, porque está dentro de cada um, nós temos que depreender que o inferno também não tem aparências exteriores, já que o inferno é uma oposição a esse estado de céu. Ou nós estamos nesse estado de harmonia interna, de ajuste interno com as leis de Deus, com as leis morais, ou nós estamos no estado oposto. A doutrina espírita começou a modificar o estabelecimento em torno das ideias de céu, porque mesmo até o século passado e até os dias de hoje, mas o século passado sem possibilidade de pensar diferente, nós cristãos, nas mais variadas denominações cristãs, admitíamos um céu exterior e estereotipado. Era nesse céu estereotipado que estava Deus assentado num trono de majestade, com os anjos e arcanjos e querubins e serafins lhe prestando honra, lhe prestando culto, e a gente fica imaginando um quadro terrestre de bajulação e de preguiça. Nós imaginávamos, antes da chegada do Espiritismo, este reino dos céus de delícias materiais, porque íamos nos alimentar de pomos, de frutos, interminavelmente, um banquete interminável, os anjos trombeteiros trompeteando, anunciando uma felicidade perene, eterna, os eleitos de Deus à sua direita, os réprobos à sua esquerda, eternamente. Estática teológica. Então nós começamos a mudar essa maneira de pensar quando surge na terra o pensamento de Jesus, que foi abafado, transformado pelas doutrinas cristãs que esqueceram que Jesus era modelo e guia para fazê-lo simplesmente um material de consumo. É bom falar de Jesus que se vende, mas nós vamos fazer outras coisas. O que Jesus propôs custa trabalho. O que a gente quer fazer usando o nome dele dá lucro. E foi assim que a gente aprendeu. Até os dias de hoje é assim. Quando nós chegamos ao Espiritismo, a nossa ideia intelectualmente está modificada, mas praticamente, vivencialmente é a mesma. Porque os espíritas dizemos assim com raras exceções: quando eu desencarnar, eu vou para
tal lugar. Eu vou para tal lugar. Da mesmo modo que dizia que vou para o céu, eu vou para o inferno. Eu vou para tal lugar. Algumas pessoas se assustam, algumas pessoas espíritas, quando elas caem em si e se dão conta de onde é que fica o céu. Mas bastará que a gente, sabendo que o céu, segundo Jesus, é um estado íntimo, é um estado d'alma, de identificação com o bem, de plenitude, de felicidade, o mundo espiritual, onde é que é? Nossos discursos são viciados por essas tradições teológicas. Os espíritos que estão no mundo espiritual, nós iremos para o mundo espiritual. Quando eu chegar no mundo espiritual, vejamos que as ideias refletem bem o sentido geográfico da proposta. É algum lugar para onde eu vou, e não um estado em que eu estarei. Digamos que neste momento eu desencarnasse aqui, meu corpo tombaria e eu estaria aqui, olhando os senhores certamente apavorados. O que a gente vai fazer com esse presunto preto? Eu estaria vendo o povo correndo para lá e para cá, e eu estou aqui, naturalmente, com meu anjo da guarda, me dizendo: fique calmo, fique frio, a gente vai resolver as coisas, fique... Olha, se eu já saí do corpo, onde é que eu estou? Eu estou no mundo espiritual, mas vocês estão aqui, juntos. Aí um vem e faz massagem, e outro vem. Vejamos, nós estamos no mesmo espaço físico, vibrando em frequências diferentes. Então, onde é que é o mundo espiritual? Eu estou no mundo espiritual, estou aqui. Vocês estão encarnados, estão aqui. Então, onde é que é? É tudo isto. Mundo espiritual não é um lugar para onde a gente vai e pega o ônibus ali na Praça Osório e viaja e chega lá um aeróbus. Não. O mundo espiritual é o mundo extracorporal. É o mundo extrafísico. E é o mundo físico que é a exceção, não o contrário. Quando estudamos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos nos vai remeter a que ideia? O mundo normal primitivo é o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita. E os mundos materiais, ensina o Espírito da Verdade a todos nós, poderia não existir se não fosse para atender às necessidades do espírito. Numa grande cidade, para que existem escolas? Porque há pessoas precisando aprender. Mas se todos fossem devidamente sábios, uma escola numa comunidade seria sem sentido. Para que existe um hospital numa comunidade? Para atender as pessoas que se enfermam. Se nós tivéssemos uma saúde perpétua e plena, não haveria nenhum sentido para um hospital. Então, os mundos materiais são setores especiais do mundo normal primitivo. São criações especiais da divindade para atender a certas necessidades que nós temos de progredir. Nós raciocinamos o contrário. A verdade é o mundo de carne. E um dia eu vou para o mundo espiritual. Alguém vem do mundo espiritual. Então eu fico assim: quanto tempo leva, né, para alguém vir do mundo espiritual para cá? Será que é o tempo em que o médium concentra? Bota a mão na testa, dá 2 fungadas, pronto. Não tem nada a ver. O mundo espiritual é tudo isso aqui onde nós estamos, e tem setores materializados que nós chamamos de planetas, satélites, seja lá o que for. Então, essa visão de que o mundo espiritual não é um lugar lá,
vai fazendo-nos mudar a ideia de céu, que também não é um lugar para onde a gente vai depois que morrer. Se eu estiver encarnado e vivendo tranquilo, e viver tranquilo não significa não ter problemas. Viver tranquilo é quando aparecem os problemas eu ter lucidez para desfazê-los, para atendê-los. Diante das dificuldades eu tenho lucidez para enfrentá-las. Eu estou vivendo minha vida normalmente, mas não infrinjo as leis de Deus, não firo o meu semelhante, não firo as leis constituídas pela divindade. Então eu estou vivendo as peripécias de um mundo de provas e expiações, mas em pleno estado celestial interno, já que esse estado celestial é essa situação de integração com a vida cósmica, com a vida psíquica. Quando Allan Kardec pergunta onde está escritas as leis de Deus, o que os espíritos disseram? Na consciência de cada um de nós, no mais íntimo de cada um de nós. Então nós vamos percebendo que precisamos de fato mudar nossa postura diante dessas informações do mundo superior para nós. O céu, o reino de Deus não tem aparências exteriores. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós. Se nós nos lembrarmos outra vez de Jesus e nos dermos conta daquele célebre diálogo que ele manteve com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e depois que ele lhe pede água, depois de toda aquela conversa, e que ele manda que ela chame todo mundo, ela descobre que ele é um profeta. Ela passa a dedicar-lhe confiança e lhe pergunta: Senhor, já que tu és profeta, desejo te perguntar onde deveremos cultuar a Deus. Aqui na Samaria, na montanha do Garizim dos gafanhotos, onde os samaritanos reverenciavam a divindade, ou no templo de Jerusalém, o templo de Salomão, já que os samaritanos viviam desde muito tempo em briga com os judeus, embora eles também fossem judeus em termos gerais. Mas era uma briga histórica. Eles se afastaram do templo porque não admitiam as práticas materiais do templo e passaram a adorar a divindade na montanha, no convívio da natureza. E ela queria tirar a dúvida e perguntou a Jesus: onde é mais correto cultuar a Deus? Aqui na montanha ou lá no templo? E Jesus Cristo, reforçando esse ensinamento de que o reino dos céus está dentro, responde àquela mulher: em verdade, dia chegará em que não adorareis ao Pai, nem na montanha dos gafanhotos, muito menos no templo de Salomão. Dia chegará em que o adorareis em espírito e verdade, na intimidade dos vossos corações. O reino dos céus está dentro de vós. A boca fala do que está cheio o coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vejamos como tudo vai sendo alinhavado e nós vamos identificando o reino dos céus, onde deveremos cultuar a ideia da divindade, é na nossa intimidade, é onde está esse reino de Deus, esse Deus interno que habita em nós, e nós o esquecemos e ficamos cultivando e cultuando os deuses externos. Vemos como é a ideia de céu para nós na doutrina espírita, calcadíssima no pensamento de Jesus. E os espíritos vêm nos dizer, no céu e inferno, que a nossa posição diante desse céu interno será dependente do uso que a gente faça da vida.
das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos desatos, da maneira como nós vivemos. É daí que sai a nossa maior ou menor felicidade. Não tem esse negócio, eu rezei 5 Pai Nosso, eu estou mais salvo do que quem rezou um só. Não é porque eu dei 5 maçãs lá no templo e o outro deu 15, ele está salvo e eu já estou perdido. Não, não existe isto. Nós não estamos mais estereotipando este céu que o cristianismo criou, calcado no paganismo. Quando eu digo cristianismo, não é a mensagem do Cristo, é cristianismo, movimento institucional em torno do Cristo. As igrejas. Daí, importantíssimo para nós começarmos a revisar esses conceitos de céu e de inferno que nós temos. O mundo espiritual, por conseguinte, não é lá, é aqui. Nós dizemos a toda hora: ai, tem um espírito me acompanhando. Onde é que está esse espírito? Ele está no mundo espiritual. E por que ele me acompanha? Porque eu também estou. Aí tem um médium, tem um espírito do seu lado. Ai, pelo amor de Deus, mas se ele está ao meu lado, ele está no mundo espiritual. E por que está ao meu lado? Porque eu também estou. Só que ele tem uma frequência porque está sem corpo físico, e eu tenho outra porque eu estou no corpo físico. Vemos como a nossa prática vai desmentindo essa ideologia de que mundo espiritual é uma coisa para depois que a gente morrer vai para lá. Não, lemos os livros espíritas. Fulano desencarnou e caiu nos braços da mãe que o esperava, da avó que o esperava, do irmão que o esperava. Ora, esperavam onde? Ali do lado do leito, no ambiente. Tudo isso é mundo espiritual. Dizemos aqui, agora, neste exato momento, nós temos uma multidão de desencarnados. Os videntes os podem ver, os audientes os podem escutar, e assim sucessivamente. Mas eles estão onde? Eles estão no mesmo espaço físico, mas vibrando numa outra frequência, muito mais alta do que aquela em que vibra nosso corpo. Então nós não os conseguimos ver pelas vias comuns, embora eles nos possam ver. Mundo espiritual, então, para nós não é uma coisa longe. Mundo espiritual é tudo isso aqui. Nós somos espíritos ou não somos espíritos? Com uma única característica: estamos encarnados. Só isto. Então a ideia de céu para a doutrina espírita é uma ideia bastante lúcida, bastante lógica, quando nós passamos a pensar no como Jesus Cristo definiu a questão da relação com Deus, a questão de céu, a questão de inferno dentro dos indivíduos. Nós todos estamos no mundo espiritual, nem todos no céu, nem todos em paz, mas no mundo espiritual todos. Mas o inferno também se constitui numa outra dimensão desse mundo espiritual. A criatura insatisfeita, atormentada, alucinada, remorciada, raivosa, odienta, vingativa, não consegue dormir porque está com ódio. Ora, veja só, onde é que ela vibra? Em que frequência ela vibra? Em que faixa ela está? Numa faixa infernal. Mas não é depois que a gente morre que vai para o inferno? Absolutamente. Se o reino dos céus, esse estado de paz, de plenitude, de equilíbrio, de harmonia interior, está dentro de nós, vale a pena repetir, o estado oposto de infernia, de agonia, de desespero, de desestruturação, também está dentro de nós. Há dias em que a gente não consegue conversar com ninguém, e nós estamos tão aflitos, desesperados, desarticulados, estamos num verdadeiro inferno. E verbalizamos isto. Que inferno de vida é essa que eu tenho? Que inferno de vida é essa que eu levo?
Só que ninguém nos está impondo isso. Nós podemos viver no meio dos problemas sem nos deixarmos arrastar pelos problemas infernais. Nós é que aceitamos esse estado de coisas, porque o nosso mundo interior tem que ser resguardado por nossa própria vontade. Daí ter dito Jesus, segundo Lucas 6,45: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O nosso tesouro é tudo aquilo que a gente dá valor, que a gente ambiciona, que a gente busca. E as coisas em que eu depuser valor, é aí que eu vou estar mentalmente. Se eu gosto de corrida de cavalos, eu não penso em outra coisa, eu não falo em outra coisa, meu negócio é hipódromo. Se eu sou fixado em automobilismo, eu não vou pensar em hipódromo, eu vou pensar em autódromo. Se o meu negócio é dinheiro, eu agora estou atrás do jornal, como é que ficou o banco econômico, como é que ficou... Porque é ali que está meu coração, é ali que está meu interesse, é ali que está meu tesouro. Ora, todas as coisas vinculadas ao Espírito, no Espírito estão radicadas. A herança, quero voltar à carga, a herança ancestral que nós estamos trazendo, de localizar geograficamente céu e inferno, é que vem contaminar a nossa ideologia espírita. Porque nós falamos em mundo espírita ou mundo dos espíritos, falamos em céu e inferno, e queremos que também eles tenham uma localização geográfica. Quando chegamos na concepção de inferno, a coisa não se passa diferente. Porque nós falamos sempre que o inferno está em tal lugar. Fulano foi para o inferno. Era assim que a gente dizia, né? Hoje, com a ideia espírita, fulano está vivendo um inferno. Eu estou infernizado. Beltrano está infernizado. Porque é esse estado de desespero, de agonia, de tormentos interiores. Bom, quando nós falamos em inferno, nós na doutrina espírita já temos um material muito rico para irmos mudando as concepções. Toda e qualquer situação de aflição, de desespero, de agonia, ela caracterizará um estado infernal da nossa intimidade, e que não é eterno, a não ser dentro da nossa mente, se a gente não conseguir se libertar daquilo. É um estado meteórico para muitos, passageiro. Tão logo eu resolva sair disto, sozinho, ou com a ajuda de alguém, já me modifica a situação interior de inferno. E aí nós começamos a pensar que transferimos a ideia demoníaca das crenças cristãs que nos antecederam, que antecederam o Espiritismo, das igrejas que antecederam a proposta espírita. Transmudamos a ideia de demônios para a ideia de obsessor. Mas damos o mesmo valor. Enquanto nós estagiávamos nas crenças outras, nossos problemas e aflições eram provocados pelo demônio. Hoje, pelo obsessor. Do mesmo modo que nós atribuíamos todas as defecções, todos os tormentos à ação demoníaca, hoje é a ação obsessiva. Da mesma maneira que no passado nós nos dizíamos, sem dizer, pessoas acima de quaisquer suspeitas, hoje também. Jamais confessamos nossos erros para justificar nossas dores. Nós justificamos que alguém está fazendo um trabalho para mim.
Os obsessores estão me atucanando. Os obsessores é que me levaram a cair. Mas, segundo o ensinamento espírita e o ensinamento de Jesus, o obsessor só age onde eu lhe ofereço aberturas, tomadas. Quando eu digo que o demônio me está atormentando ou que o obsessor me está alucinando, eu estou dizendo ao mesmo tempo que estou dando aberturas para ele. Estou oferecendo tomadas para seus plugs. Verificamos que quase nunca pensamos nisto, por causa do desejo inconsciente de ser perpetuamente vítimas, quando não somos. A doutrina espírita até nos ensina que se nós mantemos uma vida de céu, nós cansamos o obsessor que desiste de nos apoquentar. Mas se nós vivemos uma vida infernada ou infernizada, é o prato feito que eles querem para ter parceiros ou para exercerem sua vingança. Não são os demônios obsessores que vêm e nos atormentam os santos que somos. Somos nós os encapetados que entramos em sintonia com os encapetados sem corpo. Tem gente atacada lá e aqui. Veja o que eu estou dizendo, lá e aqui. Veja a ideia de espaço, lá e aqui. Lá no mundo espiritual não é lá distância, é nessa frequência, é nessa outra vibração. Temos gente perturbada na frequência dos encarnados e na dos desencarnados, no mundo encarnado, no mundo dos desencarnados, no mundo espírita ou aqui entre nós, nas sociedades dos encarnados. Então nós vamos verificando que passamos a temer os obsessores como as religiões nos ensinaram a temer os demônios. E em certa época eu tive a preocupação de saber por que é que nós conferimos tanto valor ao demônio. Mesmo muitas doutrinas, religiões cristãs, que dizem que estão pregando a mensagem de Deus, elas falam 99% do seu tempo no demônio. Quando falam de Deus é o temor a Deus, mas o culto mesmo é ao demônio, que falam do demônio 24 horas por dia. E aí começamos a ver o que vinha a ser isto, para ver se a gente desmitificava essa história. O preto aqui não apaga, viu, Malena? O preto que a Terezinha trouxe é um preto total. Não apaga. Vai ficar o empireu aí. Aí fui ver, por exemplo, peguei alguns desses nomes mais tradicionais que a gente dá ao anjo mau, né? E achei demônio. O primeiro deles é o mais fraquinho. Demônio. Ora, comecei a procurar o que significava isto. Me dei conta de que demônio, etimologicamente, não tinha nada a ver na sua origem, na origem do termo, com aquilo que a igreja fez com que tivesse. Entidade voltada ao mal. Era exatamente o contrário. Demônio era o espírito protetor. Demônio era um espírito. E aí, quando nós encontrávamos veja o que é o inferno. É essa atrapalhaçãozinha assim o tempo todo. E veja o que são demônios.
Dá de vermelho ainda uma, outra de preto. Vermelho e preto. São duas demônias, hein? Aqui nós temos o daimonion. Está escrito em grego. Às vezes eu incorporo assim, o Hipócrates, eu escrevo em grego. Esse daimon ou daimonion é um anjo. Do mesmo modo que hoje em português eu digo um anjo bom, um anjo mau, eu teria que dizer um daimon ou um daimonion bom, ou um daimon ou daimonion mau. Mas daimon ou daimonion é um espírito. E a gente tem tanto medo, por quê? Porque passamos a ver esse daimon como sendo uma entidade voltada ao mal. E não é bem assim que a palavra se estruturou. Demônio, embora a gente não vá conseguir mudar o valor que tem dentro das religiões cristãs, quando se fala em demônio as pessoas se benzem, as pessoas batem na boca, fazem um monte de peripécias para dizer que querem fugir da vibração negativa que esse nome inspira. Mas o termo básico é uma coisa tão ingênua. Aí fui ver a outra palavra que se usa para definir essas criaturas, ou essa criatura negativa, era o diabo, né? Diabo. Isso aqui, falar em casa, era uma tormenta, porque as mães, para com isso, menino, que coisa feia, falando esse nome feio. E até hoje, com tudo que a gente compreende, não é um termo agradável, não? Nós usamos popularmente esse pobre diabo, tem outro peso. Mas chamar alguém seu diabo, ai, a pessoa se sente com as 7 pragas do Egito. Aí fui eu saber o que significava isto, diabo. E isto vem de um outro termo grego, diabolos. Diabolos. Dia quer dizer atirar. Vamos escrever isso em português. Dia é lançar, atirar. E bolos é espalhar. Diabolos é jogar uma coisa fora, espalhando. Imaginemos que eu pegasse um bocado de grãos e jogasse através da janela. Eles não vão em linha reta, não é? Eles se espalham. É esse o sentido de diabolos, é quem espalha. Só que aqui tem um sentido moral. O diabolos quer dizer o caluniador. É o que espalha, é o que faz com que os amigos se apartem, que as pessoas se afastem uma das outras. Daí ter dito Jesus: quem comigo não ajunta, espalha. É um diabo. O caluniador, esse termo quer dizer, diabo quer dizer caluniador. Não é motivo de ter tanto medo assim da palavra, do caluniador sim, porque são covardes. Diabolos. Veja como a gente vai ficando, de ver se o Espiritismo nos ajuda um bocado. Eu tinha tanto medo dessa palavra. Agora eu não vou estar dizendo para não ferir a crença dos outros, mas eu já sei que eu não tenho que ter medo de diabo nenhum. Eu tenho que, segundo me propõe o Espírito André Luiz, viver de tal maneira que tudo que ele diga de mim, sendo mentira, não seja crido. A minha vida demonstra que ele está mentindo. Só isto. Diabo. Aí eu fui achar outra. Fui achar Satã. Cruz. Satã. E eu dizia Satã, minha avó batia na boca minha, né? Ah, para com isso, menino. Falando essas coisas. Satã. Satã é
é um termo hebraico. E Satã vem de um verbo Satã. O verbo é exatamente assim. Satã. E esse verbo Satã significa incomodar. Satã, assim, é aquele que incomoda, é adversário. É isso que quer dizer Satã. Lembramos de que Jesus disse a Pedro um dia: afasta-te de mim, Satanás, porque ele estava dizendo uma coisa e Pedro o contraditava. Ele dizia que tinha que partir, Pedro dizia: mas não pode, Senhor, mas tu não pode nos deixar. E ele: vade retrum, Satanás. Por que ele usou Satanás e não Satã? O termo Satã, que vem desse verbo incomodar, Satan, deu o termo Satanás. E de onde é que vem Satanás? Existe a mais antiga e mais importante das traduções do Antigo Testamento para o grego, do arameu para o grego. E essa tradução mais antiga e mais importante é chamada de tradução dos 70, ou Septuaginta, indicada quando a gente lê os livros religiosos, é indicada sempre pelo número 70 em Romanos. Por que isso? Dizem as lendas judaicas que essa tradução foi feita por 72 indivíduos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, e que essa tradução levou para ser feita 72 dias. Naturalmente isso é lenda, porque ninguém sabe em verdade quem foi que fez essa tradução, de tão antiga que é. Mas nessa tradução há muitas versões interessantes com relação ao Velho Testamento. E quando se escreve Satã com artigo, por exemplo, o Satã, isto aqui quer dizer Satanás. Tem o mesmo sentido de adversário. Por isso é que nós encontramos nos textos bíblicos da Vulgata Latina Satanás e não Satã. Satã é do hebraico e Satanás já é da tradução do aramaico para o grego. E São Jerônimo passou do grego para o latim e manteve a expressão Satanás. Mas tanto faz Satanás ou Satã, e isto quer dizer opositor, adversário, aquele que incomoda. A gente vai tirando o peso da palavra, vai ficando mais fácil a gente ouvir falar sem Satã, Satanás, sem se arrepiar, sem tremer o corpo, sem estribuchar, porque nós vamos mudando a psicologia com relação ao entendimento do termo. Ora, depois fui encontrar um outro termo, pelo qual também se chama esse ser tremendo, Beelzebu. Esse então é um capetão, né? Beelzebu. Quando se fala em Beelzebu, aí as pessoas deitam no chão, beijam o chão, se benzem, faz acontece. Que Beelzebu é um senhor diabo. E não é nada. É também uma palavra que vem do hebraico. E ela pode ser escrita assim: Baal Zebub, ou Baal Zebub, separado. Ou ainda, para quem gosta dessas coisas, Beel Zebub.
Ora, existe um verbo hebraico chamado zabal. Este verbo quer dizer colocar esterco, adubar. Então, Baal quer dizer Senhor. Baal, que deu por corruptela Beel, é Senhor. Senhor dos estercos. Senhor das moscas. Esse é o sentido desta palavra terrível, o Senhor das moscas. A gente tem medo do Senhor das moscas, perde até a graça. Enquanto a gente imaginava que Beelzebu fosse um diabão com chifre de 14,5 metros, né? Mas quando a gente se dá conta de que essa é uma palavra inocente nas suas origens, Senhor das moscas, nós nos lembramos da Bíblia, dos livros dos reis, quando o notável profeta de Jeová, que foi Elias, propôs aquele célebre desafio ao príncipe Acabe. Acabe era, na Judéia, o responsável pelo culto ao deus Baal. E houve aquela mortandade toda, porque Elias mandou degolar o sacerdote de Baal. Era essa alma pobrezinha aqui, o Baal Zabub. Por isso que era Baal, ele chamava do Senhor. E Elias achava que era um abuso chamar a um outro Deus de Senhor diante do Senhor dos exércitos, que era Yahvé. Daí aquela confusão toda, porque o Deus era chamado de Baal. O Deus Senhor era o Senhor das moscas, Senhor dos estercos. Baal Zabub, Baal Zebub, Beelzebu. Por favor, agora a gente já até perdeu a graça. O inferno está desmoralizado com esses indivíduos com nomezinhos tão inocentes. Aí vem o último da minha lista. Eu fiz de vários, mas aí para não encher a cabeça de vocês com essa demonologia, vou parar neste quinto, que é o Lúcifer. Estava faltando, né? Falar desse nome, as pernas começavam a tremer. E é um nomezinho tão bonito. Conforme a gente lê na Bíblia, no Antigo Testamento, Lúcifer era um anjo de altíssima hierarquia, tão grande que era o ajudante de ordem de Deus. Sabia todos os segredos de Deus, até que um dia, por causa disso, quis aplicar o golpe de Estado. E Deus deu uma rasteira nele. Ele perdeu o cargo, perdeu o poder, mas não perdeu os conhecimentos. Deus o mandou, com toda a corte de anjos que gostou das ideias dele, mandou para uma região do infinito que, para a tristeza nossa, era a terra. E aqui estamos com esse anjo que conhece todos os conhecimentos de Deus e está fadado a brigar com Deus eternamente e a gente no meio. Porque ele nos perturba, nos atucana, nos atenta, Deus não faz nada, ainda quer que a gente se livre. Se livre do demônio, se livre do Lúcifer. Mas Lúcifer tem os mesmos conhecimentos. E aí está difícil, né? E de repente o Lúcifer oferece umas coisas assim agradáveis. E a turma vai ficando mesmo com o Lúcifer. Vejamos como é mitológico isso dentro do cristianismo. Agora, o que significa este nome? Luci, do latim. Luci, lucis, luco, lucus. É luz, né? Luculento, luminoso. Lucilante. Então, Luci, do Lucifer, é luz.
Fer é uma partícula grega que quer dizer aquele que leva a luz. Lúcifer, aquele que leva a luz. Vejamos que coisa interessante. O príncipe das trevas é que leva a luz. É coisa do Brasil, né? Está tudo errado. Ele é o príncipe das trevas, mas é quem leva a luz. É um nome bonitinho para se botar em filho, né? A turma gosta de botar nome novo, assim, diferente. Lúcifer, vem cá. Lucifinho, aquelas coisas, né? Lúcifer. Feminino seria Luciferina. Quem tiver menina pode botar Luciferina, fica bonito. Não, Raul falou lá o sentido, eu adorei. Bota na criança Lúcifer de Oliveira, vai ser uma graça. Vejamos como a gente aprendeu a temer bobagens, como nossas mentes ao longo dos séculos foram trabalhadas para o medo. E o medo só existe onde impera a ignorância. Eu não sabia o que significava isso. Alguém me falava em Lucifer, eu já começava a imaginar que eu estava no inferno, perdido, acabado, e que Lúcifer vinha com tridente. Bobagem, mitologia. Se eu for ler a mitologia de todos os povos antigos, havia os demônios, né? Quem já leu sobre Netuno era um demônio da mitologia grega, da mitologia romana, com um tridente enorme, removendo as águas dos mares. Então os barcos afundavam, os navios dos inimigos, só dos inimigos, afundavam porque eles evocavam a Netuno. E Netuno então mexia lá nos mares, né? E acabava com os adversários. O Senhor das tempestades era o demônio da mitologia, já que nós sabemos que em todas as mitologias existem as divindades do bem e as divindades do mal. Olha a ideia de divindade positiva, divindade negativa. Em todas as mitologias e em todas as crenças espiritualistas, há a convicção de que há espíritos, há entidades voltadas para o equilíbrio e para o bem, e há entidades voltadas para o desequilíbrio, para o mal, para o equívoco. À medida que a gente vai sabendo disto, nós vamos nos libertando do medo. A grandíssima proposta do Espiritismo é a da nossa libertação geral, libertação da consciência. Quando eu acertar, eu acerto, estou sabendo porque que eu estou acertando, eu quero acertar. Quando eu errar, eu assumo, eu estou errando, porque me deu vontade de errar. Vou arcar com esse ônus? Vou. Para que a gente não se ponha na condição de vítima. Ah, foi o demônio que me atentou, foi o obsessor. O obsessor apenas me ajudou, ou me sugeriu. Se o meu tesouro não estivesse onde ele pôs a sugestão, eu não iria entrar na esparrela. Se eu não estivesse desejando fazer aquilo que ele me propôs, eu não faria. Então nós vamos verificando como é que a doutrina espírita nos vai conferindo novas ideias para céu e para inferno, o estado da alma, aquela ideia antiquíssima de que Deus não trabalha, não é? Deus está sentado num trono com toda a corte de parasitas ao seu redor, todos anjos, mas uns anjos bem preguiçosos. E a gente vai morrendo, pagou os compromissos aqui com a igreja, pagou ali, deu mais molinha, vai para a direita de Deus. E aí a gente começa a refletir um pouquinho na mais mínima geometria, e a gente se dá conta de que geometria são medidas da terra, geometria. Fora da terra não tem mais sentido geometria. E como é que eu vou saber qual é a direita de Deus depois que eu sair da terra? Onde é que é o lado direito, se não há referenciais como eu tenho aqui? Eu digo, eu estou à direita daquela parede, eu estou à esquerda daquela parede. Mas num lugar onde não existam essas paredes, eu estou à esquerda de quem, à direita de quem?
Deve ter muita gente à esquerda imaginando que está à direita. Porque não existe conceito de alto e de baixo, de esquerda, de direita, fora das dimensões planetárias. A grande ignorância que nós estamos alimentando há milênios, e os grandes exploradores dessa ignorância gargalhando de nós, à direita de Deus. Então, nós começamos a nos dar conta de que já é tempo de se libertar, já é tempo da gente pensar maduramente. Quantas vezes a gente vai ao templo, seja qual for, e volta do templo com o coração arrasado, sofrido, com remorsos, mas a gente não foi ao templo? É porque o problema não é ir lá naquele lugar onde se fazem cerimônias, é mexer com essas estruturas cá dentro. E outras vezes eu não vou a lugar nenhum, fisicamente falando, estou tranquilo, em paz, estou agindo bem no meu cotidiano, estou vivendo bem no meu cotidiano, estou tratando a vida com o respeito que a vida merece. Vamos desligando virtudes de rótulos. E foi Jesus Cristo que nos disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito que se amassem. Quero deixar claro que é amassem do verbo amar e não do verbo amassar. Por favor. A turma, não, o Raul disse que tem que é para a gente se amasse, que se amasse. Não é amassar, é amassem do verbo amar e não do verbo amassar. Daí, nós começamos a verificar como é importante termos bem claras as visões de céu, de inferno, segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos fez um grandíssimo bem. Entre céu e inferno aparece a figura do purgatório. Purgatório é um lugar onde se purga. E o que é purgar? É resgatar, é pagar alguma coisa que se deve. O purgatório, a teologia dogmática não conseguiu localizar. Como não conseguiu localizar o céu, como não conseguiu localizar o inferno, porque tinha dito que o céu estava além, entre as estrelas, além da atmosfera, e com os progressos astronômicos, nós verificamos que não tem nenhum trono de Deus por aí, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins tocando flautins. O inferno estava no meio da terra, com as pesquisas geodésicas, geológicas, no nosso planeta. Encontramos o nífer, encontramos níquel, muito ferro, substâncias em ignição ainda, mas nenhum capeta com caldeira, com tridente e com almas em estado de tormenta. Mas o purgatório, que também não foi localizado, não poderia ser um lugar melhor, ensinam os Espíritos, desde o Livro dos Espíritos, do que o nosso próprio planeta. É aqui, sobre o dorso do planeta Gel, do planeta Terra, que nós estamos resgatando. Não há quem possa dizer que não. É aqui que nós estamos purgando. É aqui que nós estamos raspando, como dizem os cariocas, ralando. Porque ter que levantar às 5, 5h30, 6 da manhã, enfrentar a condução, ir para o trabalho, com esse calor de Curitiba, acho que é a importação do Jaime Lerner do Rio de Janeiro para cá, esses acordos de governo, né? Importar o calor para cá. Aqui não era assim, né? Trabalhar o dia inteiro, receber no fim do mês um poupudo salário e encontrar os preços arrebentando e ter que trabalhar tudo de novo. E isso é purgar.
ouvir os nossos digníssimos representantes políticos dizendo à nossa frente na televisão que eles estão trabalhando pelo povo e a gente não poder bater neles, não poder fazer nada, só mudar de canal, aí é cadeia, né? E isso é ter que purgar mesmo, né? Todos os equívocos em nome do povo. E a gente que é povo diz assim, mas eu não assinei nada, não mandei nada, eu não pedi nada, isso é contra mim, isso é contra nós. Treinar paz interior diante disto que a gente vê, sabe e ouve é expiar, é purgar. Verificar um corpo bonito, esbelto, de um filho, de um parente ou nosso, sem nenhum problema estético, onde o câncer começou a se aninhar, e daqui a pouco esse edifício celular vai desmoronar, alijando a alma que nele habita, e a gente não pode fazer nada, porque a nossa condição terrestre não chegou a esse progresso. Encontrar o nosso filho, a nossa filha, um parente ou a nós mesmos, carcomidos pela AIDS, a vida prosseguindo, o progresso se desenvolvendo e a gente ter a certeza de que não pode fazer nada contra o HIV, ainda não. O que é isto senão uma expiação? Um processo de purgar o erro recente ou o erro antigo. Eu ver uma criança que nasce cega, surdo-muda, paralítica, irreversivelmente mutilada, e ela poderá viver um dia, um mês, um ano, 10, 20 ou 50, e eu parar e pensar, eu que vou ter que cuidar, que amar, que socorrer, que ajudar. Isso é que é purgar. Então o purgatório não é essa coisa romântica, a gente vai para lá, os parentes rezam pela gente, a gente vai para o céu. Vai não, é aqui, ralando, não é? A esposa ama o marido, dedicou a vida a ele, e um dia pega ele com outra. O impacto é tão forte que não dá para reagir, a não ser sofrer. O esposo fugiu do padrão machista comum e se dedicou à família, à esposa, aos filhos, honestamente, sofrendo a chacota dos colegas. E um dia ela diz para ele que achou um gato e vai com o outro. Como é que a gente mede essa dor moral? Qual é o inferno que resolveria essa questão? Em que inferno a gente colocaria esse marido ou essa mulher traidores? Onde? Se a gente fosse dar vazão ao homem velho, não há inferno que resolvesse. Então, a saída é chorar, sofrer, ralar a dívida antiga e entregar nas mãos de quem tudo resolve. É este ou não é este um mundo purgatorial? É este. Um pai, uma mãe que puseram filhos no mundo, que os amaram, que tem os relaxados, mas aqueles que amaram seus filhos, que deram o melhor de si, que renunciaram à juventude por esses filhos, e hoje eles são drogados, prostituídos. Que mundo é este? O que se pode fazer para anular essa dor? Qual era o inferno que a gente tinha que botar esse filho doente
Ou para que céu a gente tinha que levar esses pais sofredores, moralmente sofredores? Tem que ser dentro. Então é a Terra um planeta purgatorial. Aqui que a gente raspa as arestas, aqui que a gente se acerta com a consciência. Por isso é um mundo de provas e de expiações. Vamos nos deter por aqui, nosso tempo já se esgota, para que passemos às possíveis perguntas, e ao decorrer das perguntas nós vamos complementando algumas outras ideias. Muito obrigado.